cristãos apoiam principalmente no Evangelho de João para justificar a crença trinitária. Porém, ela foi inserida nos concílios ecumênicos realizados por Roma. E aí teve um outro comentário ainda. A Bíblia diz que os loucos não herdarão o reino do céu. Mas que culpa tem eles se já nasceram assim? Então, professor, como que é a questão da trindade? As pessoas têm uma resistência em entender a trindade como 3 pessoas sendo um. Como que a Bíblia explica isso? Veja bem, querido amigo... Professor, a gente tem aí apenas 3, 4 minutinhos. Você consegue? Acho que consigo. Vamos lá. Deuteronômio 6, verso 4 diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Quando a Bíblia diz que Deus é o único, você não pode interpretar o termo único como se referindo a um ser isolado. O termo único aqui tem o significado de que Deus é o único Deus verdadeiro em comparação com as divindades pagãs que eram adoradas naquele contexto do povo de Israel. Então Deus está defendendo defendendo que ele é o único ser digno de adoração em comparação com divindades pagãs. Agora, ele não está aqui negando a doutrina da Trindade. Até porque, se você ler, por exemplo, Gênesis 11, 7... você vai perceber Deus referindo-se a si mesmo numa forma plural. Diz assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Aqui, um ser tem que falar aqui para pelo menos mais 2, para ele dizer assim: venham, desçamos e confundamos. Então, há várias menções, mesmo que poucas em relação ao Novo Testamento, há várias menções à Trindade no Antigo Testamento. Um outro aspecto importante, Gênesis 2:24, ajuda você a entender um pouquinho essa relação entre as pessoas da divindade. Gênesis 2:24 fala que Adão e Eva eram 2 pessoas, porém eram uma só carne. O termo hebraico para uma só carne, errad, é o mesmo termo em Deuteronômio 6:4 para único Deus. Assim como Adão e Eva eram 2 pessoas, mas formavam um casal, a divindade é composta por 3 pessoas, mas são chamadas de um só Deus por causa da unidade entre eles. O termo errad, na grande maioria das vezes, significa uma unidade composta e não um ser, não se refere a um ser isolado. Se fosse um ser isolado, o termo seria Yahid. Mas não é este o caso. Quanto à Trindade ser acrescentada nos concílios ecumênicos, no Evangelho de João, posso lhes garantir que esta é uma informação totalmente deturpada. O catolicismo apostólico romano passou a existir por volta do século IV. O Evangelho de João foi escrito ao final do século I. Então, ali no século I, então não tem nada a ver. Tá? Pelo menos uns 300 anos antes de existir o catolicismo romano, João 14,16 já dizia assim: Cristo, eu rogarei ao Pai e ele os dará outro Consolador. Veja, eu rogarei ao Pai e ele dará outro Consolador. Isso foi escrito pelo menos uns 300 anos antes de existir o catolicismo. Então quem afirma isso realmente está bastante por fora da história.